Nesse instante, Curitiba para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta os botões da blusa, a música da minha vida, que você usava e meio confusa desabotoava. Nós éramos só amigos, amigos e nada mais. Morando na mesma rua, inevitavelmente acabamos crescendo juntos. Só que o que eu sentia pela Lorena era muito mais do que simplesmente amizade. Ninguém sabia, mas eu era apaixonado por ela. Ela, no entanto, não sentia a mesma coisa por mim. Eu sempre soube disso. Acho que não existe nada mais doído do que amar e não ser correspondido. Um dia, conversando sobre sentimentos, ela desabafando sobre um romance que tinha tido não sei com quem, pedindo conselhos. De repente, falou aquilo. Você é um cara tão legal, Jonathan. Me dá uns conselhos tão bacanas. É muito bom ser sua amiga, sabia? O cara legal. O amigo. Aquele em cujo ombro ela chorava e desabafava na hora da tristeza. Era isso o que eu era para ela. O amigo, o conselheiro, aquele que estava sempre a seu lado, por que desse e viesse. Claro que eu não gostava de ser considerado assim. O que eu queria era muito mais do que isso. Eu queria ser o seu namorado. Eu queria ser o homem por quem ela estava apaixonada. Só que fazer o quê? Não se pode obrigar as pessoas a gostarem da gente. A verdade é que à medida que os anos foram passando, eu fui aprendendo a sufocar aquele amor que sentia por ela, a esconder. Ninguém sabia dos meus sentimentos, nem mesmo o meu melhor amigo, nem minha mãe. Eu não falava disso com ninguém. E também procurava evitar qualquer tipo de demonstração. Não sei se era timidez, não sei se era insegurança. Estranho. Eu era louco de amor por ela e, no entanto, ninguém sabia. Eu guardava aquilo tudo para mim. Eu acho que com o tempo, eu fui me conformando. Eu aprendi a me contentar a tê-la para mim apenas como amiga, como uma espécie de deusa num pedestal. Um amor praticamente impossível. A mulher inalcançável. A gente saía sempre junto. Estávamos sempre na mesma turma, frequentando os mesmos lugares, as mesmas festas, as baladas. Eu não a tinha para mim do modo como tanto desejava. Mas tinha pelo menos a sua companhia. Já era alguma coisa. Já estava acostumado a vê-la de namorico com outros caras. Claro que eu me sentia mal. Quando havia de chamego, se beijando, se abraçando, de amasso com o outro, eu me remoía por dentro. Aquilo me machucava, mas eu não podia impedir. Eu, ao contrário, estava sempre sozinho, cuidando dela à meia distância, sempre prestando atenção a tudo o que ela fazia. E sempre pronto a lhe oferecer o ombro, quando ela precisava. Ela vivia dizendo: eu nunca te vi com nenhuma menina, Jonathan. E você é um rapaz tão bonito, tão bacana. Vai me dizer que você não gosta de ninguém. Ah, se ela soubesse. É claro que eu gostava. Mais do que gostava, eu amava. Mais do que amava, eu era louco de paixão. Nessas horas, me dava uma vontade tão grande de abrir o coração, de dizer que eu só não me envolvia com ninguém porque era apaixonado por ela. Só que o medo de falar, de correr o risco de perder até a sua amizade, me travava. Um dia caí na besteira de lhe apresentar um amigo meu do escritório. Ah, se arrependimento matasse. Tínhamos combinado de dar um pulinho na festa da uva,
E eu acabei chamando esse meu amigo para ir junto. Repito, maldita hora. Maldita hora. Senti que rolou um clima entre eles já no primeiro instante. O modo como se olharam e principalmente como ficaram conversando depois dizia tudo. Eu conhecia a Lorena, as suas reações, lia nos seus olhos até o que ele estava sentindo. Apesar de não ter rolado nada entre os dois, pelo menos naquele primeiro dia, eu logo percebi o interesse dela, o seu entusiasmo. Até telefones trocaram. E o pior é que não foi preciso nem esperar muito para confirmar a minha suspeita. Porque alguns dias depois, ela mesma me chamou num canto para conversar. Escuta, Jonathan, eu queria conversar um pouquinho com você a respeito daquele teu amigo que você levou lá na festa da uva, você lembra? Lembro, claro, o Bruno. O que tem ele? Nessa hora ela ficou sem jeito. Então, ele me ligou e... Bom, a gente saiu para conversar. Não me diga. Mas, e aí? Rolou alguma coisa? Eu perguntei e já me retraí todo. Já antevendo e temendo pela resposta. Então, a gente acabou ficando junto. Eu acho que eu estou apaixonada. Eu já esperava por aquilo. Juro que já esperava. Só que, sabe aquela esperança? De repente não era nada daquilo que eu estava pensando. Aí perguntei e já me encolhi todo. Não deu outra. Era exatamente aquilo que eu estava suspeitando. Tanto que eles tinham ficado juntos. Ela mesma me confessou. Olha, quando ela falou aquilo, chegou a me dar uma tontura, principalmente depois que ela disse que estavam namorando. Eu fiquei olhando para ela sem saber o que dizer. Até porque dizer o quê? Que fossem felizes, então. Se bem que aquela não era a primeira vez que eu havia de namorico com alguém. Só que não sei. Desta vez, parece que doeu mais. Principalmente porque ela vinha me falar direto que estava apaixonada. Era Bruno pra cá, Bruno pra lá. Sabe, tinha horas que eu tinha vontade de dizer: pelo amor de Deus, para de falar nesse cara. Seus olhos brilhavam quando ela falava o nome dele. Só eu sei como me sentia quando ela olhava para mim e dizia: ai, Jonathan, eu acho que finalmente encontrei a pessoa certa para mim. Eu sentia muito ciúme. Eu sentia muito despeito. Só que apesar disso, olhando para os dois juntos, e só Deus sabe o quanto me custava, não dava para negar que realmente eles pareciam ter nascido um para o outro. Mesmo assim, depois de algum tempo, não mais do que 8 meses, eis que o inesperado aconteceu. Eu nem acreditei quando ela veio me contar que o Bruno tinha desmanchado o namoro. Não acredito. Sério? Com lágrimas nos olhos, ela confirmou. É verdade. Ele terminou tudo, Jonathan. Sem mais nem menos. Não quer nem falar comigo mais. Olha, eu lutei para disfarçar o meu contentamento. Eu sei que é feio ficar feliz com a tristeza do outro. Só que, meu Deus do céu, eu sabia que ninguém nesse mundo ia amá-la mais do que eu. Aquela tristeza de momento era, na verdade, uma tristeza passageira. Aquilo ia passar. E quem sabe, nesse meio tempo, eu conseguisse a minha tão esperada chance.
Ah, se ela soubesse. Ah, se ela imaginasse que bem ali pertinho dela estava o cara que mais amaria no mundo em todos os tempos. Ninguém a tinha amado como eu. Ninguém. Ele tinha terminado com ela, desmanchado o namoro. É como dizem, Deus dá asas para quem não sabe voar. Como que o cara tinha coragem de dispensar a mulher mais especial desse mundo, meu Deus? Não dava para entender. Eu ali sofrendo calado, perdido de amor, disposto a fazer o que fosse preciso para ter um instante apenas que fosse a seu lado. E o cara que a tinha nas mãos, a tinha dispensado. Não queria mais saber dela. Ela, naturalmente, como sempre acontecia, acabou pedindo a minha ajuda. Queria que eu conversasse com ele, descobrisse o que tinha acontecido. Se realmente não havia nenhuma possibilidade de volta. Justo a mim ela vinha pedir isso. Claro que mesmo com o coração partido, doendo, atendi seu pedido. Como sempre fazia. Fui lá falar com o Bruno. A resposta dele me deixou pasmo. Ah, sei lá, cara, para ser bem sincero com você, eu cansei da Lorena. Não tô mais afim, sei lá. Ela pega muito no meu pé e depois tem outra. O tempo passou, eu não quero mais nada. Enjoei, entende? Mas, Bruno, pelo amor de Deus, a menina gosta tanto de você. Ele só deu de ombros. O que você quer que eu faça? Nosso namoro já deu o que tinha que dar, acabou, não dá mais. Dava para ver que ela estava sofrendo muito. Pelo jeito, estava muito apaixonada. E tanto estava que não desistiu dele. Continuou correndo atrás, ligando para sua casa, por seu trabalho. Tentou de todas as formas reatar o namoro. Só que o meu amigo realmente não estava querendo mais nada com ela, por incrível que aquilo me parecesse. Um dia, ele chegou a me pedir que conversasse com ela e pedisse que ela parasse de ligar para ele. Para usar o português bem claro, queria que ela parasse de pegar no seu pé. Ah, como eu queria que ela pegasse no meu. Eu, naturalmente, na condição de amigo, e principalmente por ser o maior interessado no fim daquele namoro, a procurei no mesmo dia. Expliquei a situação. Repeti para ela tudo o que ele tinha me dito, sem pôr nem tirar uma vírgula. Quem sabe eu falando, ela se tocasse de que realmente eu estava sendo inconveniente. Sem contar que também não era certo uma menina tão linda, tão especial, ficar rastejando aos pés de alguém que não estava mais nem aí para ela. Em outras palavras, aconselhei que ela tirasse o Bruno da cabeça, já que não tinha mesmo mais volta. Conselho que, pensando bem, também servia para mim. Era o que eu também devia fazer. Tirá-la da cabeça. Ela não era para o meu bico. Nunca foi. Jamais seria. Entre nós, eu no fundo sabia que jamais haveria mais nada além de amizade. Se houvesse uma chance, já teria acontecido há muito tempo. Mas uma coisa é falar. Uma coisa é aconselhar que o outro tome determinada atitude. Outra, bem diferente, é a gente criar coragem e fazer o que sabe que precisa ser feito. Ela ouviu calada tudo o que eu falei. Os olhinhos marejados, a expressão de amargura.
Ah, que vontade de abraçá-la, meu Deus. Ah, que vontade de secar suas lágrimas, de consolá-la. Não havia dúvidas de que ela estava sofrendo. Depois baixou os olhos e continuou em silêncio. Aquilo me cortou o coração. Eu a amava mais do que tudo. Eu a queria para mim, mas me sentia destruído por vê-la sofrendo daquele jeito. Naquela hora, juro, se fosse para atenuar o seu sofrimento, eu chamaria o Bruno e o convenceria a reatar o namoro com ela, de tanto que eu amava essa mulher. Resolvi convidá-la para sair, dar um pulo numa lanchonete, beber alguma coisa, já que não adiantava nada ficar ali chorando. Ela me olhou desanimada, com os olhos ainda úmidos, falou que preferia ir para casa. Até porque aquele dia ela não seria boa companhia. Chegou até a se despedir para ir embora, mas no final acabou concordando. O fato é que acabamos afogando nossas mágoas na bebida. Ela para tentar esquecer o fora que havia levado do Bruno. E eu para suportar vê-la chorando por outro homem. No meu caso foi até mais fácil, porque eu já estava acostumado. No final da noite, a deixei no portão de casa. Só que, em vez de ela entrar, ficamos ali durante mais um tempo conversando. Até que, contrariando toda a lógica, para o meu espanto, aconteceu aquilo que eu jamais pensei que pudesse acontecer um dia. Talvez tenha sido a bebida, não sei. Só sei que de repente senti sua boca colada na minha. Estava acontecendo o tão sonhado beijo. Meu Deus, quanto tempo esperei por aquele momento. Quantas vezes eu sonhei com aquele beijo. Só eu sei quantas noites de sono eu já tinha perdido, imaginando o sabor daquela boca. E agora estávamos os dois ali abraçados, lábios colados. Parecia que nem estava acontecendo. Era bom demais para ser verdade. Mas se fosse um sonho, eu não queria acordar nunca mais. Não sei se ela fez aquilo porque estava carente, ou se porque estava tonta por conta da bebida, ou se fez porque sentiu vontade. Para mim não importava. Só sei que depois do beijo, ela me conduziu para dentro da sua casa. Sua mãe estava dormindo, de modo que não tivemos dificuldade nenhuma para chegar no seu quarto e fazer amor do jeito que eu tantas vezes já tinha sonhado. Ah, meu Deus, que noite! Que acontecimento! Foi a melhor noite da minha vida. Primeiro o beijo, depois o amor gostoso que a gente fez. Era tudo o que eu mais queria. Era tudo o que eu mais sonhava. Era tudo o que eu mais desejava. Só eu sei quantas noites já tinha imaginado ali nos meus braços, do jeito que agora estava acontecendo. Depois do amor, ela adormeceu. E eu aproveitei para admirar em silêncio o seu rostinho de anjo. Não consegui dormir um segundo. Eu não queria adormecer e de repente acordar e ver que era tudo um sonho. Não, se fosse um sonho, eu queria que ele durasse a minha vida toda. Não queria mais acordar.
Eu abria mão da minha vida. Eu abria mão da realidade. Eu abria mão de tudo. Menos daquele sonho. Ela dormia um sono tão profundo, enquanto acarinhava o seu rosto. Aproximei minha boca do seu ouvido e sussurrei bem baixinho. Te amo, Lorena. Sempre te amei. Nunca tive coragem para falar. Mas agora não consigo mais guardar isso para mim. Te amo. Te amo mais do que a mim mesmo. Te amo mais do que tudo. Te amo. Te amo. A minha vontade era acordá-la novamente, fazer tudo de novo. Mas ela dormia tão gostoso que eu não tive coragem. No fim, acabei também adormecendo com o gosto do seu corpo na minha boca. O problema foi que, antes mesmo do sol raiar, ela me acordou, pediu que eu vestisse a roupa e fosse embora, antes que a sua mãe acordasse. Eu me senti estranho. Era como se tudo tivesse voltado a ser como antes. Não tinha sido um sonho, porque eu estava ali, no seu quarto, na sua cama. Mas era como se eu tivesse voltado a ser o amigo, aquele com quem ela desabafava, para quem pedia conselhos. Ela estava visivelmente constrangida, quem sabe até arrependida do que tínhamos feito. Na hora de sair, tentei lhe roubar um beijo, mas ela virou o rosto. Me senti mal, apesar de estar saindo daquela casa de alma leve. Mas logo esqueci, porque apesar de tudo, eu estava feliz. Eu ainda não estava acreditando que tínhamos ido para a cama, feito amor. Só aquele beijo que trocamos lá na frente do portão já era motivo para eu me sentir um cara abençoado. Passei aquele dia todo ligando para ela, mas em vão. Ela não atendeu. Me senti preocupado, com medo de que ela estivesse, sei lá, me evitando por estar arrependida. Foi só à noite que consegui falar com ela, e mesmo assim por telefone. Lorena, tá tudo bem? Eu liguei para você o dia todo e... Sua voz estava estranha. Me desculpe, Jonathan. É que eu queria ficar um pouco sozinha. Eu não consegui parar de pensar no que aconteceu. Sério? Bom, se é por isso, eu também não. Escuta, eu queria falar com você exatamente sobre isso. Será que dava para você vir aqui em casa? Claro, lógico. Daqui a pouco eu passo aí para a gente conversar. Nessas alturas, meu coração estava na boca. Quando desliguei o telefone, meu coração batia tão forte que eu pensei até que fosse saltar. Fui tomado por uma euforia tão grande e, ao mesmo tempo, um medo imenso, porque eu não sabia o que ela queria comigo. Tinha me chamado para conversar, mas... para conversar sobre a noite que tínhamos passado juntos, é claro, mas conversar exatamente o quê? Me deu até dor de barriga, só de imaginar o que ela teria para me falar. Enquanto me dirigia à sua casa, passavam pela minha mente cenas de nós dois em cima daquela cama. A gente se amando daquele modo tão apaixonado. Depois, pensei também no modo estranho como ela me tratou de manhãzinha.
até virando o rosto quando tentei lhe dar um beijo. O que seria que ela tinha para me dizer? Que tinha se arrependido? Que tinha descoberto que me queria? De qualquer modo, fosse o que fosse, eu sabia que era algo que certamente mudaria os rumos da minha vida. E foi assim que cheguei diante da porta da sua casa e apertei a campainha. A carta é muito longa. Não será possível contá-la toda hoje. Por isso, não perca, amanhã, neste horário, a segunda parte da história de Jonathan e Lorena, na sessão A Música da Minha Vida.